Vamos dar continuidade à nossa correção. Na aula passada a gente corrigiu a página 75 e agora vamos entrar na página 76, ok? A página 76 tem um grande texto ali, mas é simples. Vamos ver o que diz nesse texto. Tá assim, ó. Tratamento de informação. Antes de começar tudo, ali está escrito tratamento da informação. O que seria tratamento da informação? É um assunto da matemática, a gente usa o quê? Para organizar dados em tabelas simples, arredondar números e calcular possibilidades. Não é que você tem que fazer isso no número 1, ele está falando o que seria o tratamento da informação. É o meio da matemática que utiliza esses aspectos ali, ok? Tabela simples, arredondar números e calcular possibilidades. Só que nesse texto está assim, ó. Leia o texto a seguir e construa uma tabela para representar a distribuição da quantidade de municípios de 3 estados brasileiros. A número 1 é bem simples, turma. Ele quer o quê? Ele te deu várias informações no texto sobre estados no Brasil e quantos municípios tem em cada estado. Ele quer o quê? Que você faça uma tabela usando essas informações, ok? Então é bem simples. Ele quer o quê? Que você organize essa informação de uma maneira mais, como pode dizer, mais simples, mais direta e mais fácil de se visualizar as informações. Como é que é? Vou fazer uma legenda de uma tabela. A tabela vai ter que falar sobre o quê? Distribuição da quantidade de municípios de 3 estados brasileiros. Não se esqueça, na tabela tem que estar detalhado do que está falando aquela tabela. Está falando sobre o quê? A distribuição da quantidade de municípios de 3 estados brasileiros. Aí você tem que separar também o quê? A diferença. Ó, eu quero saber qual estado tem qual município, quantos municípios ele tem. Então tem que separar o quê? Quais estados eu estou falando e quantos municípios tem esse estado. Ok? As informações estão todas no texto. Vou botar o exemplo de 2 estados aqui. O resto aqui, ó, que você vai fazer, você vai fazer com todos os outros estados, ok? Exemplo, eu vou pegar aqui o estado de Minas Gerais. No nosso texto está dizendo ali, ó, que Minas Gerais, quantos municípios ele vai ter? Minas Gerais tem 853 municípios. Perceba que com a tabela não fica mais fácil de se visualizar, ó. Distribuição da quantidade de municípios em 13 estados brasileiros. Tá assim, olha, no estado de Minas Gerais, eu tenho quantos municípios? 853, porque é a quantidade de municípios. Eu também posso ter a questão o quê? Outro estado. Temos lá São Paulo. Aí eu vou lá no meu texto está falando o quê? São Paulo, ó, entre parênteses tem o quê? A quantidade de municípios. Quantos municípios tem São Paulo? Ele tem 645 municípios, ok? Então basta você terminar essa tabelinha aí no seu livro. É só colocar todos os estados que tem ali no nosso texto e aqui no lado a quantidade de município. A quantidade está entre parênteses, ok? No nosso texto. É bem simples, é só você pegar uma informação, os dados e transformar tudo numa tabela. Ok, turma? Vamos para a próxima página, que é a página 77. Ok? Vamos lá. Vou apagar aqui para a gente ir para a próxima página. A página já está ficando meio sujo, de tanto a gente escrever. Vamos lá. Página 77. Ok? A página 77 está assim, ó. Observe a tabela com a população estimada dos estados da região sudeste do Brasil. Ali tem a população e tem o estado e a quantidade de população, ok? Espírito Santo, 3.972.388. E assim por diante, falando de cada estado. E aqui está assim, ó. Faça uma aproximação do número de habitantes dos estados para a unidade de milhão mais próxima e para a centena de milhar mais próxima com arredondamento. O que acontece? Aqui ele tem uma tabela com a população de estados da região sudeste, tem a quantidade de população estimada, e quer que você faça o quê? Arredondamentos, ok? Então vou botar de uma maneira mais simples aqui a tabela. A tabela aqui tem o estado, tem de qual estado nós estamos falando. Aqui eu vou colocar a abreviação, tá? Vou botar ES de Espírito Santo. No lado eu boto o quê? Ó? Que é a população estimada, ó, população. Ok? Que é o número que já foi dado lá. Tem o número ali em cima na tabela de cima. Aqui eu quero arredondar. Aqui é o arredondamento. Ó. Vou botar o AR de arredondar. Aqui ele quer o quê? Para unidade de milhão. Ó. Unidade
de milhão. E aqui vou arredondar para centena de milhar. Arredondar, aqui ó, centena de milhar. Ok? Tá, os estados que a gente tem aqui, ó, tem Espírito Santo, tem Minas Gerais, tem o Rio de Janeiro, e aqui eu tenho também São Paulo. Primeiro eu vou colocar a quantidade de população de cada estado, ok? Esse número, esses valores estão aí na tabela de cima, ok? Aqui, olha, Espírito Santo tem 3.972.388 habitantes. Minas Gerais, 21.040.662. Rio de Janeiro, 17.159.960. São Paulo, 45 milhões, caramba, tem muita gente, hein? 538.936. Ok? O que de certa forma está querendo essa número 2? Vai pegar essa informação que ele deu, que é a quantidade de população, ele quer que você trabalhe a questão de arredondamento. Como é que funciona o arredondamento? Eu vejo primeiramente qual o número que eu quero arredondar, entendeu? Aí eu vejo o número que vem antes. O algarismo que vier antes, se for um número até 4, você mantém esse seu número e atrás dele eu coloco só 000, ok? E o seu número que vier antes for maior que 4, se for 5, 6, 7, 8, 9, você vai arredondar esse número uma unidade e depois dele você vai acrescentar 000. Como assim, professor? Aquele que é o quê? Vou ter que arredondar a unidade de milhão. Ó, qual que é a unidade de milhão aqui? A unidade de milhão não é o 3? Aqui não é 3 milhões? Então eu quero arredondar o 3. Eu vou ver o número que vem antes. Quem vem antes do 3? Não é o 9? Se for um número maior que 4, se for 5, 6, 7, 8, for um número maior que 4, tá vendo esse algarismo que eu quero arredondar? Eu vou acrescentar uma unidade nele. O 3 vai virar quem? Vai virar 4. E todo mundo que vier depois eu vou colocar quem? Vou colocar o 0. Então vai ficar 000.000. Unidade de milhão. Quem está aqui na unidade de milhão? A unidade de milhão aqui é quem? Não é o 1? Que é 21 milhões? Então na posição aqui, olha, essa aqui é a unidade de milhão dele. Mas quem vem antes do 1? É o 0. O 0 não é menor? Ó, o 0 é maior que 4? Não. O 0 ele é o quê? Ele é menor. Ok? Então se o número for 0, 1, 2, 3 ou 4, eu vou manter o meu número aqui. Eu não quero arredondar 1. Como o número que vem depois dele não é 0, ele não é menor que 5, o que eu faço? Esse número que eu quero arredondar, eu vou repetir, ó, né, 21. E agora quem vem depois, eu faço o quê? Eu coloco o 0. Então vai ficar 000.000. Aqui, unidade de milhão. Que é a unidade de milhão aqui? Não é o 7? Quem vem antes do 7? É o 1. 1 não é menor que 5? Se ele for menor que 5, se ele for 4, 3, 2, 1 ou 0, eu pego esse meu número aqui que eu quero arredondar, né, unidade de milhão, eu repito esse meu número, e quem vier depois, eu coloco 0. Então, ó, 000.000. Ok? E aqui, ó, unidade de milhão. Que unidade de milhão aqui? Não é o 5? Aqui não é a posição do milhão, da unidade de milhão. Então aqui eu tenho 5 milhões, 45 milhões, quer dizer. Mas na posição que ele está, esse 5 vale 5 milhões. Quem vem depois do 5? Não tem um 5 aqui? Então se o número for maior que 4, se for 5, 6, 7, 8 ou 9, o número que eu quero arredondar, eu acrescento uma unidade. Então em vez de ser 45 milhões, vai virar o quê? 46. E todo mundo que vier depois vai virar o quê? 0. Então vai ficar 000.000. Ok? Lembra, estamos arredondando a unidade de milhão.
Agora a centena de milhar. Vamos ver agora. Onde está a centena de milhar aqui? Ó, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Agora a centena de milhar aqui, ó, é um 9. Eu quero arredondar esse 9. O que eu faço? Vou ver quem vem antes. Quem vem antes dele, né? O 7. Então ele é o quê? Ele é maior que 4. Se for maior que 4, eu vou ter que acrescentar uma unidade nele. E quem vier depois eu coloco 0, 0, 0. Mas, professor, se eu acrescentar uma unidade aqui no 9, ele fica valendo quanto? Vai ficar valendo 10. Então vai ficar 0 e vai passar 1 para cá. Aqui, 3 mais 1 vai ficar quanto? 4. Então vai ficar 4. Então tudo que vem depois aqui vai virar 0. Então vai ficar 4, 0, 0, 0, ponto 0, 0, 0. Ok? Esse 7 não arredondou um 9? O 9 virou 10. Então aqui ficou 0 e o 1 veio para cá. 3 mais 1, 4. Tudo que vem depois vira 0. Centena de milhar. Onde está a centena de milhar nesse aqui, ó? A centena de milhar nesse nosso caso aqui agora é o 0. O 0 não é a centena de milhar? Ok. Mas quem vem antes da minha centena de milhar? Não é o 4? Então se for 4, 3, 2, 1 ou 0, que vem antes do número que eu quero arredondar, o que eu faço? Eu vou manter esse número. Então aqui, ó, 21.0. E tudo que vier depois eu coloco 0, 0, 0. Então vai ficar 21 milhões. Ok? Agora, nesse número aqui, quem é a minha centena de milhar? Centena de milhar é quem? É o 1. Ok? Que equivale a 100 milhões na posição que ele está. Aqui, ó. 1. Quem vem antes dele? Não é o 5? Lembra, se o número for maior que 4... esse meu número vai acrescentar uma unidade. Então vai ficar como? Ó, 1, 7. 1 mais a uma unidade vai como? 2. E tudo que vier depois eu coloco 0. Então vai ficar 0, 0, ponto. 0, 0, 0. E aqui embaixo? Eu não estou arredondando a centena de milhar? Então vamos lá, quero arredondar esse 5. Que aqui não vale 500 mil? Não está na centena de milhar? Quem vem antes do 5? Não é o 3? Então, se o número for menor que 5, o que eu faço com o número que eu quero arredondar? Eu repito ele. Vou repetir ele. Agora, todo mundo que vem depois dele eu coloco 0. Então, fica 0, 0, ponto, 0, 0, 0. Pronto, completamos a nossa tabela. Essa era uma tabela de arredondamento. Ok? Então, vamos lá. Essa era a número 2. Vamos fazer agora a número 3. Vamos ler o número 3. Quantos números de 3 algarismos, quantos números de 3 algarismos distintos, distintos. Só um minuto. Distintos, ok? E aqui é o quê? 3 algarismos distintos, são ser diferentes. Podem ser escritos com os algarismos 1, 2, 3 e 4. Ele quer saber quantos algarismos eu vou fazer com 1, 2, 3 e 4 distintos. Ok? Primeiro vamos fazer os distintos. Depois ele pede o quê? Repetindo. Vamos falar só sem repetir. Os distintos. Distintos são o quê? São algarismos diferentes. Ok? Então não posso repetir o algarismo. Vamos pensar. Eu posso começar com 1. Depois eu coloco o 2. E depois eu posso colocar o 3. Posso fazer o número o quê? 123. Também eu posso fazer o quê? O número 124. Concordam comigo? Da mesma forma, eu posso fazer o número 132. Não posso fazer o 132? Coloquei 3 algarismos e não repeti nenhum. Também posso fazer qual número? 134. Ok? Também eu posso fazer quem? O 142 e o 143. Então o que aconteceu? Eu estou fazendo um número de 3 algarismos, onde eu não repito. 123, 124, 132, 134.
142, 143. Perceba que, começando com o número 1, quantos números possíveis eu posso fazer? Eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu posso fazer o quê? 6 números distintos começando com 1. Eu não consigo começando com 1? Então o mesmo vai acontecer se eu fizer com o 2, com o 3 e com o 4. Se começando com 1 eu tenho 6 possibilidades de números, começando com 2, 3 e 4, no total, quantos agrupamentos? Aqui é um agrupamento, tá? Agrupamento começando com 1. Quantos agrupamentos eu posso fazer? Eu posso fazer começando com 1, começando com 2, começando com 3 e começando com o 4. Então eu posso fazer o quê? 4 agrupamentos diferentes. Então eu tenho o quê? 6 números vezes 4, que são o quê? Cada agrupamento, ok? Então 6 vezes 4 vai dar quanto, turma? 24. Então eu posso fazer o quê? 24 números. Ok? Então eu posso fazer 24 números sem repetir, usando o algarismo 1, 2, 3 e 4, onde os algarismos têm que ser o quê? Distintos. Tem que ser o quê? Diferentes. Vamos agora para outra pergunta, que ele está perguntando também. Ele quer saber se eu repetir os algarismos, o que acontece? Vamos lá, fazer com os algarismos sem se repetir. Sem repetir, não, perdão. Repetindo. Agora ele quer o quê? Repetindo. Repetindo. Aqui vai dar um número maior, turma. Por quê? Vamos lá, tem que ter 3 algarismos. Eu posso repetir, ok? Então, posso fazer qual número? Posso fazer o 1. Posso fazer o 111, ok? Eu usei o algarismo. Ó, lembra, só tem que usar qual algarismo? Tem que usar o algarismo 1, 2, 3 e 4. Eu posso fazer o número 111. Posso fazer o número 112, 113 e 114, ok? É como você liga os pontos, ó. 111, 112, 113, 114, ok? Eu posso fazer agora a mesma coisa com o 2, vai ficar... Vai ficar 121, 122, 123, 124, ok? Mesma coisa eu posso fazer com qual número? Com o meu 3 aqui, né? Posso fazer quem? O 131, 132, 133 e 134. Ok? Eu estou juntando os números, ó. 131, 132. Ok? Assim por diante. Eu posso fazer quem também? 141, 142, 143 e 144. Então, olha só. Começando com o meu algarismo 1 aqui, olha. Posso fazer quem? 111, 112, 113, 114, 121, 122. Todos esses números aqui, ok? No total, eu tenho quantos possíveis números aqui? Eu tenho 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Então eu tenho 16 números agrupando só um, começando com 1. O mesmo eu posso fazer começando com 2, começando com 3, começando com 4. Então quantos agrupamentos desse eu posso fazer? Eu posso fazer com o número 1, com o número 2, com o número 3 e com o número 4. Posso fazer 4 agrupamentos desse, onde cada um deles eu tenho 16 números. Então quantos números eu posso formar? Basta fazer quem? 16 vezes o 4. Que são 4 números que eu posso usar. Isso aqui vai dar quanto? 64 números. Ok? Então a página 77 está resolvida. Perceba que só um item pediu 2 coisas. Ok? Essa até agora foi a questão mais difícil, mais chatinha que a gente fez até agora. Ok? Mas qualquer coisa, se tiver uma dúvida, podem perguntar. Então a página 77 já está resolvida? Então vamos para a página 78.
Turma, na página 78 tem um texto gigantesco. Vocês vão ler esse texto e entender eles, ok? Eu não posso ficar lendo esse texto todo, não vou perder muito tempo de vídeo. Ok? Vamos lá. Agora na página 79 começa as perguntas sobre o texto. Ok? Número 1. Tá assim, ó. O texto se refere a qual assunto? Ele fala sobre o quê? Sobre a biodiversidade e a vida em todo o mundo, ok? Fala sobre a biodiversidade que tem no mundo, ok? Você tem a fauna, a flora, os animais, as plantas que nós temos no mundo, a quantidade de espécies diferentes que nós temos. Então, em resumo, ele se refere ao quê? A biodiversidade ok? E vida em todo o mundo. E depois ele fala o que mais chamou sua atenção durante a leitura. Então você vai ler o que chamou mais a sua atenção, você vai colocar aqui depois, ok? Isso aqui é uma pergunta pessoal, ok? Você vai responder o que você achou mais interessante, o que chamou mais a sua atenção no texto. Vamos para a número 2. A número 2 eu vou apagar para fazer ela, porque ela tem A, B, C e... tem A, B e C, ok. Vamos ler a número 2. Tá assim, ó. Responda as questões a seguir de acordo com o texto, escrevendo os números em algarismos e por extenso. Então ele quer o quê? Você vai fazer uma pergunta, você vai escrever os números usando algarismos e vai escrever ele por extenso depois. Ok? A letra A está perguntando assim, olha, quantas espécies foi possível descrever até hoje? Até hoje foi quanto? Foi 1.400.000 espécies. Então vamos escrever para o extenso. Ó. 1.400.000 espécies. Ok? Letra B, ele quer a mesma coisa. Eu coloco algarismos e depois como que eu escrevo por extenso. Tá assim, ó. Quantas espécies estima-se que existam atualmente? Atualmente, 5 milhões. Então vai ser como? Como é que eu escrevo? Escrevo assim, ó. Como se escreve por extenso? Para escrever 5 milhões, ok? De espécies. Agora, na letra C, ele está sabendo o quê? Levando em consideração os dados das respostas anteriores, quantas espécies ainda não foram descritas? Então, turma, falou o quê? Na letra B, estima-se que existe 5 milhões de espécies. Só que foram catalogadas quantas? 1.400.000, ok? Então ele quer saber quantas espécies ainda faltam ser catalogadas. Basta fazer o quê? A quantidade de espécies que nós achamos que existe, menos a quantidade que foi catalogada. Basta fazer 5 milhões menos 1.400.000. Basta fazer esse menos esse. Fazendo essa continha, vamos achar quanto? Vamos achar 3.600.000 espécies, ok? Então vamos escrever isso por extenso. Não, ele pede para escrever por extenso? Tá, pede sim. Eita, perdão. 3.600.000. Eita, perdão. Seiscentas mil espécies. Ok? Então a letra C está resolvida. A letra A, B e C. A número 2 está resolvida. Vamos para agora a número 3.
A número 3 está como? Ó. Qual o significado dessa frase extraída do texto? Há mais vida na Terra do que o ser humano é capaz de saber. Fala-se de 5 a 30 milhões de espécies. Qual o significado dessa palavra? Como assim, turma? Na Terra existe muito mais espécies do que o ser humano imagina que tenham, ok? Pode ser um número gigantesco, não sei quantas milhões de espécies, mas o problema é o quê? Deve ter muito mais além do que o ser humano pensa, ok? Então tem muito mais. Então está pedindo, não sei, qual o significado? Pois existem mais espécies de seres vivos. Eu boto seres vivos aqui, turma, por causa que tem animais, plantas. Pois existem mais espécies de seres vivos na Terra do que as já catalogadas. Opa, perdão, não tem acento. Ok? Então tem mais espécies no mundo do que já catalogadas. Não é porque falou ali que são 5 milhões que só tem isso. Deve ter muito mais por aí. Ok? Então vamos lá. Número 4. Ainda da página 79. Qual é a soma da quantidade de insetos, vertebrados e plantas descritas? Ele quer saber a soma do quê? Dos insetos. Dos insetos, nós temos 750 mil. Mais os vertebrados. Os vertebrados, nós temos 41 mil espécies. E as plantas? As plantas nós temos quantas? 250 mil espécies. E quer saber quanto que é essa soma, ok? Vamos somar. 0 mais 0, 0. Aqui vai dar 0, 0. Aqui vai dar 1. 5 mais 5, 10. Mais 4 vai dar 14. 7 mais 2, 9. Mais 1, 10. Então vai dar quanto? Então temos quantas? 1 milhão e 41 mil espécies. Ok? Espécies não, né? Só quer saber a quantidade, né? Então vamos lá, vamos deixar aqui. Só que é a quantidade. Vamos lá. Vamos ver se dá para fazer o número 5. O número 5 está assim, olha. Em que ano o botânico Carolus Linnaeus nasceu? Em que ano ele morreu? Ó, ele nasceu em 1707 e ele quer saber quando ele morreu. Ele morreu... Turma, essas informações estão todas no texto, ok? Ele morreu em 1778. Ele quer o quê? Que eu escreva esses números usando algarismos romanos, ok? Então como é que eu faço? Para escrever 1707, vamos lá, M é 1000, D é 500. Então para ficar 700, precisa o quê? 500, 600 e 700. O C vale 100, ó. 1500, 600 e 700. Mas 700 e quanto? E 7. 705, 706, 707. Ok? E agora é 1778. Então é 1500, 600, 700. Como é que eu escrevo 8? E agora? 770, é verdade. 70. Como é que eu faço 70, turma? 50, 60, 70. Que é 70 e quanto? 78. 75, 76, 77, 78. Então, ó, 1500, 600, 700. 50, 60, 70. 75, 76, 77, 78. Então, olha, aqui temos o ano do nascimento e aqui em romano, e a morte em romano também. Então, turma, está acabando o nosso vídeo. Vamos parar por enquanto. No próximo vídeo a gente continua, ok?